É um prazer receber aqui nos estúdios da Rádio Auriverde mais uma vez para mais uma conversa tão legal que a nossa querida Patrícia Rossi já está conosco. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la mais uma vez conosco aqui na Número 1 do Brasil. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência que nos acompanha aí, fielmente. Boa tarde, Gabi, Luizão, Luizinho. Boa tarde a todos. É sempre um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre Sleep Talk. É assim que se pronuncia? Olha, Léo, eu sou péssima em inglês. Eu também. Então eu posso... te ensinei hoje na hora do almoço. E eu, Léo, você me ensinou desse jeito, não foi? Sleep Talk. Hã? Sleep Talk. Ah, Sleep Talk. É como se estivesse tossindo. Sleep Talk. Hã? Sleep Talk. Então tá. E vamos falar sobre os comportamentos. Bom, já vou começar perguntando o que é isso então, né, Paty? Afinal de contas, nós não somos expert em inglês. Hã? Uhum. Pois é. Né? Mas queremos saber o que é o Sleep Talk. Sleep Talk. Sleep Talk. Por gentileza, Paty. Que nem dizia minha avó, a gente aprende e morre burro, né? Sempre. Eu amo essa frase. Eu acho isso maravilhoso. Eu confesso que o inglês é algo que eu preciso trabalhar muito, eu tenho bastante dificuldade. Mas vamos ao que interessa, não é verdade? Vamos lá. Essa técnica do Sleep Talk, olha que bonitinho, estou aprendendo a falar, é também conhecida como falar enquanto dorme. É uma técnica que foi desenvolvida pela australiana Jamie Golding e tem sido muito aplicada e utilizada nesses últimos 45 anos pela área da saúde, né? Porque traz um resultado muito bacana, um resultado muito positivo. E a técnica consiste basicamente nos pais conversarem com os filhos usando palavras de afirmações positivas e no presente. Vocês vão entender direitinho por que é muito importante falar palavras positivas, de formas claras e objetivas, no presente. Durante 2 a 3 minutos, enquanto a criança está dormindo. Mas não é qualquer fase do sono, ok? Tem uma fase bem específica onde você vai entrar com essa técnica. E essa técnica também, ela possui 3 fases. A primeira fase é chamada de fase de fundação e é a fase mais importante dessa técnica. E o interessante também é que essa fase de fundação, ela pode ser aplicada pelos pais. Já a segunda fase e a terceira fase, ela só pode ser aplicada por terapeutas certificados, que seria a ponte e a declarações específicas. Então, a ponte e as declarações específicas só podem ser feitas ou utilizadas, né, ou aplicadas por terapeutas certificados, porque na realidade, se ela for aplicada de forma incorreta, ela pode trazer vários malefícios para a criança. Então, qual que é essa primeira fase, né, que seria a fundamentação? O fundamento. É uma fase importante e você vai trazer para as crianças essas palavras positivas de forma clara e objetiva, num tom de voz bem acolhedor. E isso vai ajudar a criança no quê? Na ansiedade, na autoestima, na disposição, na confiança. Ajuda a criança em várias outras fases da vida dela. E é um período que você vai fazer essa técnica, é pouco tempo que você vai se utilizar dela, você vai fazer aí durante 2 a 3 minutos por noite em cada um dos seus filhos, porque se você vai aplicar numa criança e ela tem mais irmãos, tem que ser aplicada em todos os filhos, mesmo que eles durmam em quartos separados. Então, se aplicou a técnica numa criança e ela tem irmãos, tem que aplicar nos outros irmãos também. Olha como é sério esse processo. E essa primeira fase, que é a fundação, ela pode chegar até 3 meses. Então, por isso que é importante.
Agora, como os pais podem aplicar essa técnica, Paty? É fácil. Primeira coisa, ele precisa entender o que ele quer trabalhar com essa criança. Se é uma baixa estima, se quer deixá-la mais encorajada, se ela tem um problema de rejeição, que de repente pode ter acontecido lá no processo de gestação. Então, ele estabelece quais as frases que ele vai trabalhar. Por exemplo, é importante estabelecer as frases e escrever, para ele fazer esse processo durante cerca desses 3 meses bem certinho. Então ele pode dizer assim, eu trouxe uma frase bem bacana aqui: você é muito amado e querido por mim, pelo seu pai e pelos seus irmãos. Então você é muito amado e muito querido por mim, pelo seu pai e pelos seus irmãos, André e Luiz. A segunda frase é: você é muito querido por todos nós, por mim, por seu pai e pelos seus irmãos fulano, ciclano e beltrano. Você é muito capaz e é muito inteligente, é capaz de realizar qualquer tarefa, até as tarefas mais difíceis. Então sempre afirmando que ele já é, não é que ele vai ser, ele já é. Por isso que tem que ser no presente e tem que ser palavras positivas. Você não pode usar a palavra não de forma alguma. Primeiro que o cérebro não entende a palavra não, né? E se você utilizar a palavra não, você vai estar levando ela a um equívoco. Então sempre palavras positivas, de forma clara e objetiva, e sempre num tom acolhedor, no momento que a criança está dormindo. E tem idade para isso, Paty, ou não? Olha, Léo, os estudos eles apontam até os 13 anos, mas eu te falo que eu aplico isso em adultos, né? Até os 13 anos tem terapeutas especializados até nessa fase. Mas eu acredito que tenha resultado até em pessoas mais velhas, porque eu já observei isso, né? Um resultado muito favorável, principalmente em pessoas adultas, aí na fase dos seus 30, 40, até 50 anos, principalmente com problemas de rejeição na fase de gestação, que aí vem de pais que rejeitaram a gravidez e aí causou uma rejeição no período da gestação e essas pessoas ainda sentiram depois de adulto. E trabalhando essa técnica, as pessoas se sentiram muito bem, elas conseguiram superar esse problema de rejeição. E eu estou falando de pessoas adultas, né? Eu não trabalho com criança nessa faixa, né? 8, 9 anos, não aplicando essa técnica, né? Porque é bem específica, você tem que ter um ambiente bem preparado para induzir o sono, para você poder começar com o processo. Então eu não trabalho, mas com adultos você vê um resultado muito favorável. Então, apesar de estudos apontarem até os 13 anos, eu acredito que você pode trabalhar qualquer faixa de idade, porque eu já tive bons resultados trabalhando com pessoas mais velhas. E como eu faço para saber qual é a segunda fase do sono, Paty? Léo, não é difícil, porque a primeira fase ela é chamada de fase de transição. A fase de transição é a fase da transição para a vigilância. Então, a fase de transição é o momento que a criança ainda tem bastante atividade cerebral. Apesar de rápidas, elas são inconstantes. Então, você fala que a criança ela ainda está atenta, ela ainda olha, ela ainda responde aos estímulos. Já a fase de vigilância, ela está naquele período assim que não é tão fácil, ela não desperta tão fácil como na fase anterior, mas tem um relaxamento maior. Então a frequência cerebral ela é mais alta e ela está ficando um pouquinho mais relaxada. Então sabe aquele momento que você fala que a criança ela tenta olhar para você e não consegue, você vê que a respiração dela começa a baixar, ela começa a ficar mais relaxada, ela entra naquele sono que você fala assim, olha, pegou no sono, olha, aí você pode movimentar ela, você pega ela num lugar, leva para o outro e ela não percebe. Normalmente é essa fase que os fotógrafos usam para fazer aquelas fotos quando é bebezinho, que é a segunda fase do sono. É nesse momento que você aplica essa técnica, porque na realidade ela começa, você aplica essa técnica, ela já vai embarcando para a segunda fase do sono, para a terceira fase do sono. Quando ela chega na quarta fase do sono, é aí que ela começa o nível de aprendizado e começa a instalar as memórias. Então é na segunda fase. Fica fácil de entender, não fica? O estudo desse assunto, o aprofundamento desse assunto, ele acaba trazendo luz,
né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, né, Paty? É trazer à luz o conhecimento daquilo, daquela técnica, né, que vai ser usada nessas pessoas. Então, cada vez que você vai falando, cada questão que nós vamos tirando as dúvidas, a luz vai acendendo sobre este assunto. Essa técnica, como você já disse, ela pode então ser aplicada em adultos, né, Paty? E tanto pode quanto deve, porque lembra que eu te comentei que eu já apliquei e aplico em pessoas com mais idades, principalmente quando a gente está ali no processo, faz as perguntas e acaba diagnosticando que isso aconteceu na fase da gestação. Então, o que eu faço? Eu faço a aplicação das frases junto com o ruído branco, que é o ruído que a gente utiliza, que ele é semelhante ao ruído do útero. Então, eu faço a aplicação do ruído branco, que é o barulhinho do útero, junto com as frases, que seriam as frases que a pessoa precisa para ela entrar nesse processo de aceitar, de se aceitar e apagar, anular aquele processo de rejeição que foi lá no útero. E assim sucessivamente, numa fase da vida dela que também não ficou legal, que a gente consegue identificar. Então, às vezes eu trabalho ou com ruído branco, ou com ruído laranja, ou com ruído marrom, junto com as frases para ajudar a pessoa a superar esse problema. Quando está muito lá dentro, quando é muito intrínseco, né? É muito parecido com uma hipnose, só que muito mais efetivo. Patrícia Rossi, analista comportamental conosco na programação, e tem pergunta da nossa querida Gabi de Ângelo. Fala, Gabi. Obrigada, Léo. Boa tarde, Paty. Tudo bem? Boa tarde. Paty, é o seguinte, ouvindo você explicar sobre o que é o Sleep Talk, eu vi uma certa semelhança com uma coisa que eu vejo muito em mulheres grávidas. Elas gostam que tanto ela quanto o marido, o pai da criança, conversem com a barriga enquanto o bebê ainda está lá dentro. Eu percebi uma certa semelhança, porque, tipo assim, o feto, quando ele ainda está na barriga, na teoria ele não tem consciência, né? Assim como uma criança que está lá dormindo, os pais vão afirmar coisas para ela, né? Na teoria ela também não está ouvindo, não está completamente consciente. Aí o que eu queria entender é um pouco mais, tipo, como que funciona isso? Se o bebê dentro da barriga da mãe e a criança, na teoria, ela não está ouvindo o que está sendo falado, né? Como que isso vai funcionar? Vai entrar inconscientemente dentro dela? Como que isso vai gerar os resultados positivos? Uma pergunta fantástica, Gabi, porque na realidade todos os traumas eles são instalados no subconsciente. E é esse momento, é no subconsciente que você vai estar trabalhando. A criança ela está ouvindo porque ela não entrou no sono REM ainda. Se ela estivesse no sono REM, ela não ouviria. A terceira fase do sono, a criança ainda está com o processo auditivo aberto, porque esse é um processo de vigilância. Só da parte da quarta fase e na fase seguinte, que seria o sono REM, que ela se desliga completamente. Então, o inconsciente dela e a parte auditiva está em alerta. Por isso que ela vai conseguir receber essas informações e incutir lá no subconsciente dela, onde os traumas foram instalados. Olha que processo interessante. Em relação à criança, à gestação, esse foi um mito, Gabi, que já foi desmistificado. A criança, a partir do momento da geração dela, ela já começa a receber os estímulos da mãe. Existe um estudo que é chamado assim, o Corpo Explica, que fala a respeito dos traumas que são instalados, principalmente no período gestacional. Então, é uma inocência muito grande acreditar que no período que a criança está sendo gerada, ela não está recebendo os estímulos, porque ela está. Ela recebe, nas primeiras fases, né, da gestação, ela recebe os estímulos através do cordão umbilical, né, que a mãe alimenta o embrião. Então, todos os sentimentos e a emoção que a mãe sente, essa criança também vai sentir. Então, o Corpo Explica, um dia a gente pode falar a respeito dessa técnica do Corpo Explica. Ele diz assim, que tem uma personalidade que a criança desenvolve quando ela é gestada num período de muita tensão. Então, essa criança vai nascer e ela vai ser uma criança mais introspectiva. Porque tudo que acontece, a criança ela não tem o conhecimento do que acontece fora do útero. Então, o mundo dela é só o útero. Então, tudo que acontece fora do útero, que ela recebe através das informações da mãe,
ela entende que ela está causando. Então, se está acontecendo alguma coisa no ambiente externo e a criança está sentindo, ela vai se acomodando ali. Então, é ingenuidade achar que a criança não sente, porque ela sente sim. E eu sou testemunha disso, porque dentro do meu espaço, uma das coisas que eu mais trabalho são traumas que foram instalados no período da gestação. Porque quando a gente começa o processo, que a gente começa, né, da fase que você está e vai estudando para entender onde foi instalado o trauma, para a gente conseguir trabalhar essa questão, a maioria das vezes ele está relacionado com a gestação. Então, por isso que dá para se trabalhar. E a criança ouve. Esse processo de você falar com a barriga é muito interessante. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu. Eu trabalhava numa empresa em Piracicaba e eu tô falando isso de 92, olha quanto tempo, 92, 93. Ano que eu nasci. Aí eu também, eu sou precoce. 92, 93, e uma amiga nossa ficou grávida e a gente trabalhava junto e eu conversava com essa criança todo dia, eu colocava a boca na barriga, assim, no umbigo, conversava com ela. E quando a gente soube que era uma menina, aí já colocaram o nome de Isadora, então eu conversava com ela, Isadora. O que aconteceu? Quando a neném nasceu, o pai registrou e colocou outro nome nessa criança. E a criança não se identificava. E quando ela chegava perto de mim, que eu falava assim, oi bonequinha, como você tá? Ela identificava a minha voz, porque o período de gestação eu conversei com ela dentro da barriga da mãe dela o tempo inteiro. Então ela conhecia a minha voz, ela conhecia o tom da minha voz, o timbre da minha voz, e ela reagia. E tanto é que a mãe dela falava assim pra mim, nossa, Patrícia, ela conhece você, porque a gente estabeleceu um laço durante a gestação dela. Então... E até para complementar essa questão do conversar com a barriga, né, e com o bebê que está ali, eu posso afirmar o seguinte, que há uma nítida diferença, ou melhor, uma grande diferença entre bebês que não têm a família na igreja e bebês que têm a família da igreja. Por quê? Por exemplo, na nossa igreja tem ali os instrumentos, né? A banda que toca, então violão, guitarra, teclado e bateria que complementam a banda. As mamães que são da igreja e vão para a igreja grávidas, quando ganham esse bebê, os bebês não se assustam no culto. É uma coisa impressionante, eles conseguem dormir no culto. Eles conseguem dormir tranquilamente. Muito diferente de uma mãe que vem visitar a igreja com um bebê que quando escuta o barulho do culto, fica completamente agitado, nervoso, começa a chorar, as tias da escolinha têm que levar para fora, porque senão ele não consegue ficar no mesmo ambiente. Então, essa questão é realmente, né, a criança ela vai se adaptando já à situação para quando nascer. Né? Então, quando ela nasce, ela já está acostumada com o ambiente. Léo, eu vou falar uma coisa muito mais importante a você. Essas crianças que têm essa introdução à música, aos instrumentos, elas já estão desenvolvendo uma inteligência musical. Então, a facilidade que essa criança vai ter ou de cantar ou de tocar instrumentos é muito grande, porque ela já está sendo estimulada no processo de gestação. O nosso assunto estendeu um pouquinho, mas eu preciso fazer a pergunta do Ricardo. O Ricardo disse assim, você falou sobre as fases do sono, né? Então, tem o começo, né? E depois o sono mais profundo. Porém, o Ricardo disse assim, Léo, e as pessoas que têm um sono extremamente profundo, como eu, por exemplo, que durmo em 2 minutos mais ou menos, né? Isso seria um cansaço mental ou um cansaço físico? O que acontece, né, para eu ter um sono tão profundo e tão rapidamente assim? Como é que é o nome dele? Ricardo. Ricardo, precisa investigar, porque ele pode ser um cansaço e um esgotamento físico, pode ser um cansaço e um esgotamento mental, mas eu tenho quase certeza, e eu vou te falar 85%, que ele é um cansaço emocional e pode ser uma fuga. Ele pode estar dormindo excessivamente por um problema emocional que ele possa estar passando ou que ele passou e ele não resolveu. Então precisa investigar. Muito bem. Patrícia Rossi, analista comportamental. Pati, como é que eu posso te encontrar nas redes sociais? Como eu posso acessar os canais de comunicação diretamente contigo?
Olha, no Instagram, Patrícia Rossi _oficial, no TikTok, Patrícia Rossi _oficial e nos meus 2 canais no YouTube, canal Patrícia Rossi Treinamentos e o outro que é Aprendendo com o Senhor. E esse Aprendendo com o Senhor, eu abro todos os dias uma live às 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira. Então, para começar o dia bem. Para começar o dia maravilhosamente bem. E meu WhatsApp, Léo, 14 997740965. Léo, tem 2 segundos para mim? Que eu tenho. Tá, então vamos lá. Quando eu falei que essa primeira fase dessa técnica é extremamente importante, pode ser aplicada com os pais, o Instituto, ele viabiliza como é que chama? Um livro, um e-book. Um e-book para as mães que quiserem aplicar essa técnica. Ele custa aí na faixa dos seus R$65, R$70. Não é meu, esse e-book é do Instituto da Joanne Gouling. E quem quiser o link, é só pedir para mim no meu Instagram, no meu WhatsApp, que é Patrícia Rossi _oficial, ou então no 14 997740965, que eu encaminho o link para a mamãe que quiser comprar. Vale muito a pena, viu? Eu aconselho. Tá dado a dica. Paty, até a semana que vem. Beijão. Gratidão a todos, fiquem todos com Deus e sejam muito abençoados. Amém. Essa é a Patrícia Rossi, analista comportamental, 5h29, intervalo rápido, e a gente volta já.